dos Deputados e perguntei se eles como é que eles entenderam a leitura dessa manifestação da PGR. Se a leitura foi muito dura, se eles esperavam um PGR um pouco mais equilibrado, porque o Paulo Gonet ele atacou bastante o presidente Jair Bolsonaro, colocando o foco da manifestação dele em cima, sobre Jair Bolsonaro, deixando claro que Jair Bolsonaro, de fato, era o líder de toda essa trama golpista. Ele citou aí os generais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, mas que no final das contas, que apesar, Marinha não, mas assim, Exército e Aeronáutica estavam fora, mas Almir Garnier, que era da Marinha, teria deixado as tropas ali à disposição de Jair Bolsonaro, mas que quem daria o start, quem apertaria o botão, seria mesmo Jair Bolsonaro. Então, Paulo Gonet foi muito firme, disse que os próprios bolsonaristas, o próprio governo do Jair Bolsonaro provocou as provas, fez as próprias provas, como a minuta do golpe, e agora a gente viu há pouco uma minuta que a gente ainda não sabe quem escreveu, pedindo asilo. Supostamente Jair Bolsonaro pedindo asilo a Javier Milei na Argentina. Então, de acordo com Paulo Gonet, o próprio Bolsonaro e seus aliados, eles mesmos fizeram as provas contra eles. Então, ele foi bem duro no discurso dele, e aí o Sóstenes não quis dar a sua opinião. Outras lideranças me disseram sim que acharam o PGR muito duro, e o Sóstenes completou dizendo que nem ia assistir esse julgamento, que era um julgamento já de cartas marcadas, e que ninguém da direita iria até o Supremo Tribunal Federal para acompanhar, porque para eles isso aí, nas palavras deles, é um julgamento que é uma palhaçada. A direita vendo isso de forma distante, né, Capelli? E quando a gente fala da atuação do procurador-geral Paulo Gonet, Neila, é importante a gente explicar o contexto da atuação do PGR. Aqui eu não estou fazendo uma análise formal, técnica, sobre o depoimento, né, sobre o parecer que ele manifestou hoje ao STF. Né? Gonet foi indicado à PGR por Lula, com o apoio do ministro Alexandre de Moraes, e foi reconduzido agora à chefia da PGR pelo presidente Lula. Então, o que esperava-se do PGR Paulo Gonet é que ele fizesse justamente, do ponto de vista do governo, o que ele fez hoje. Né? Seria estranho, seria, digamos assim, uma notícia grande se o Gonet tivesse atuado de modo a aliviar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que o Gonet fez foi manter a postura que ele vem adotando no STF, de ser bastante contundente nas acusações ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que fez, inclusive, com que Gonet caísse também nas sanções aplicadas pelos Estados Unidos com a perda de visto. Gonet foi, junto com 8 ministros da corte, perdeu o visto. A gente lembra que só André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux têm os vistos mantidos pela Casa Branca. Os demais ministros, assim como o próprio PGR Paulo Gonet, perderam os vistos e não podem ingressar nos Estados Unidos como parte dessa punição mais branda, pelo menos por enquanto, por parte do governo Trump. E a gente lembra que o Paulo Gonet é, inclusive, uma das figuras, uma das autoridades brasileiras que a Casa Branca estuda aplicar a Lei Magnitsky. Na fila da Lei Magnitsky está a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Bastos de Moraes, e na sequência, segundo fontes do governo dos Estados Unidos me falaram, vem o PGR Paulo Gonet por conta da atuação no inquérito que mira Jair Bolsonaro e outras figuras da oposição. E, como a gente vem destacando, o cenário é bastante pessimista para o próprio Bolsonaro, que pediu o afastamento de 3 dos 5 ministros que irão julgá-lo. Ou seja, a situação não é nada fácil para o ex-presidente. Inclusive, Capelli, vale lembrar aqui que quem trouxe